Boa noite, eu sou a Larissa. Boa noite, eu sou a Alessandra. Boa noite, eu sou a Márcia. Boa noite, eu sou a Eduarda. O nosso seminário da cadeira de Economia é sobre descontrole ou inflexão, a política fiscal do governo Dilma e a crise econômica. Desses três autores, que eu não vou ler o nome dessa vez, porque para a gente introduzir, a análise do artigo ela se baseia em dados sobre as razões que levaram à desaceleração da economia e à recessão no Brasil durante os primeiros anos da década de 2010. Os debates sobre a crise macroeconômica, a política fiscal foi vista como um fator importante. Alguns defendem uma abordagem mais tradicional, enquanto outros têm uma visão mais alternativa. A primeira pergunta, porque o texto traz se foi um descontrole e uma inflexão. A base do descontrole, que é a tese do descontrole, foi defendida pela visão mais tradicional, que ficou mais conhecida a partir de 2013. Ela sugere que ao adotar uma política fiscal mais expansionista e permitir um aumento descontrolado nos gastos públicos, haveria uma deteriorização nas finanças do país, com déficits aumentando e a dívida crescendo. Isso acabou prejudicando as expectativas das pessoas e dos investidores, levando a uma redução nos investimentos e, por fim, a recessão. De acordo com essa teoria, a crise fiscal teria acontecido antes e sido a causa da crise econômica no geral. A pergunta da inflexão, que é a tese da inflexão, possui uma base heterodoxa, argumentando que a mudança na política fiscal do governo Dilma, que foi o principal do corte dos gastos nos investimentos públicos, prejudicou o modelo de crescimento baseado na demanda, que vinha desde o governo Lula. Essa redução dos gastos teria causado uma desaceleração na economia e até uma recessão, levando à crise fiscal, já que as receitas do governo diminuíram nesse período. O artigo nos traz uns objetivos, e os principais são apresentar essas duas teses por meio de uma análise detalhada dos dados fiscais entre 1997 a 2016, que a gente vai abordar mais tarde, além de utilizar o modelo de vetores autorregressivos. Então, eu fiz uma pesquisa, para a gente entender o que isso significa. E esses vetores é o modelo estatístico usado para capturar a interdependência entre duas ou mais séries temporais. É amplamente utilizado em economia para analisar o impacto de choques e mudanças inesperadas. Por exemplo, a previsão do PIB em um determinado período pode depender não só dos PIBs passados, mas também dos valores passados da inflação ou do câmbio. Então, para trazer uma breve conclusão antes que a gente possa começar, ele também apresenta que os resultados pelos autores desafiam as principais premissas de ambas as opiniões e indicam que a política fiscal, com exceção da queda nos investimentos públicos a partir de 2015, teve um impacto menor do que muitas vezes é divulgado nos acontecimentos que levaram à crise. Dando prosseguimento, então, no nosso trabalho, na primeira parte do artigo, eles focam na tese da ortodoxia, que houve o descontrole nas contas públicas. A análise dos gastos e receitas primárias ajustadas do governo central nesse período mostra que a alegação de que houve uma explosão de despesas durante o governo Dilma não é sustentada pelos dados disponíveis. Os autores explicam que, com exceção de 2003, as despesas primárias tiveram um crescimento contínuo entre 97 a 2014. No entanto, até 2013, as receitas estavam sempre no mesmo ritmo, ou até crescendo mais do que as despesas, o que permitiu manter superávites primários constantes e diminuir a dívida pública. Durante o primeiro mandato da presidente Dilma, que foi de 2011 a 2014, a média de crescimento anual das despesas primárias, ajustadas, claro, foi de 5,1%, um valor menor do que o registrado nos dois períodos anteriores. 7,5% entre 99 e 2002, 5,9% entre 2013 e 2006, e 8,2% entre 2007 e 2010. Além disso, ao analisar a relação das despesas com o produto interno, PIB, percebe-se que elas ficaram bastante estáveis na maior parte do primeiro mandato da Dilma, dificultando a tese de que houve um descontrole nas contas públicas durante este período. Então,
De acordo com os dados, não teve esse descontrole, né? Segundo os autores, a piora da situação fiscal e o aumento dos déficits a partir de 2014 não devem ser acreditados ao crescimento das despesas, mas sim à desaceleração do crescimento das receitas de 2009 e a forte redução dessas receitas em valores reais, que foi a partir de 2014. Essa diminuição na arrecadação foi causada por fatores como efeitos da crise financeira internacional de 2008, que refletiram, né, em 2009, e posteriormente pelo incentivo às desonerações fiscais que tiveram início em 2012. Além disso, o aumento da dívida pública acontece principalmente por causa do crescimento dos custos com juros e da diminuição do PIB real, e não pelas emissões líquidas causadas pelos déficits primários. Esses resultados mostram a ideia tradicional de que o problema está no descontrole dos gastos. Não é a correta. Na verdade, o crescimento das despesas não foi o principal motivo para a piora dos resultados. O que realmente impactou foi a redução da receita. E o principal fator para o aumento da dívida pública que foi o pagamento dos juros, e não uma crise fiscal, que foi o que foi dito, né? Seguindo, a Alessandra, análise prática do artigo, esse nosso artigo também aborda a teoria heterodoxa da mudança para uma política de redução de gastos. Essa ideia é estudada observando como evoluem as despesas importantes para um modelo de crescimento que depende da demanda, como as transferências de renda, aumento real do salário mínimo, os gastos com saúde e educação que são permanentes, além dos investimentos públicos. Os dados mostram que até 2014 houve uma queda nos gastos sociais, na maior parte do tempo. Os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e o Brasil Carinhoso, que foi adotado amplamente no governo Dilma, foram mantidos ou até ampliados. E a proporção desses gastos em relação ao PIB aumentou. A regra que ajusta o salário mínimo também foi preservada, garantindo um crescimento real importante até 2014. Além disso, os recursos federais destinados à saúde e educação não sofreram cortes e continuaram a crescer, e mantendo ou até elevando sua participação no PIB entre 2011 e 2014. O ponto principal da tese heterodoxa é o investimento público. O artigo explica que, diferente dos ajustes fiscais feitos em 1999 e 2003, quando o investimento permaneceu baixo no primeiro mandato da Dilma, ele, após uma queda no começo de 2011, voltou a crescer e ficou relativamente estável até 2014. Isso aconteceu principalmente por causa de uma regra que permitia descontar gastos de programa de aceleração do crescimento PAC, da meta de resultado primário, e ajudando a manter o espaço fiscal para projetos importantes. A queda mais forte nos investimentos públicos só aconteceu em 2015, quando a economia entrou em uma recessão mais profunda. Até 2014, a política fiscal não passou por uma mudança muito radical para uma postura mais restritiva. O que aconteceu foi uma desaceleração do ritmo de crescimento de gastos totais e uma mudança na forma como esses gastos eram distribuídos. Essa mudança na composição dos gastos pode ter ajudado a desacelerar o crescimento, já que subsídios e desonerações fiscais geralmente têm efeitos multiplicadores menores do que o investimento em si. E para a conclusão do nosso trabalho, de forma geral, a análise do artigo mostra que a política fiscal durante o primeiro mandato de Dilma não pode ser vista de forma simplista como totalmente descontrolado ou focado em mudanças radicais. Os resultados dos modelos de vetores autorregressivos, VAR, reforçam
a importância do investimento público na evolução da economia, apoiando a ideia de uma abordagem mais heterodoxa. No entanto, ao contrário da teoria de que o descontrole fiscal teria acusado a crise, o modelo indica que as variações na economia geralmente aconteciam antes das mudanças nos resultados fiscais. Isso sugere que o aumento do déficit não foi a principal causa da crise. Além disso, como os gastos públicos continuaram aumentando até 2014, a hipótese do descontrole total não explica corretamente a deceleração econômica dos anos anteriores, nem a forte recessão que veio logo em seguida. O artigo aponta que a crise, a que se agravou a partir de 2015, precisa de explicações além da política fiscal. Isso porque, antes de 2015, a política fiscal não apresentou exageros, descontroles ou ajustes muito severos, e por isso teve um papel menos importante no começo da crise. O que realmente contribuiu para a piora da situação econômica foi a queda nas receitas, causada pela deceleração da economia e pelas desonerações, além do aumento nos juros da dívida, que tiveram um impacto maior na deterioração do cenário macroeconômico.